Amém. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, o texto sagrado diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém. Alguns anos atrás, eu e Letícia, a gente ainda tinha uma vida social um pouquinho mais agitada. Depois que a Manu nasceu, muita coisa mudou na nossa vida. Mas uma coisa que a gente gostava muito de fazer era ir ao cinema. Eu e Lê, a gente não gosta muito de praia, dessas coisas assim. A gente é mais urbano, shopping center, asfalto, a gente gosta dessas coisas. A gente ia muito ao cinema, muito mesmo. E aí teve uma vez que a gente foi no cinema e a gente já tinha visto alguns filmes em cartazes que estavam mais famosos assim na época, e aí a gente queria, enfim, ir no cinema só pelo prazer do cinema, para comer pipoca, e aí a gente viu que tinha um filme argentino passando, e a capa desse filme era atraente, né? A gente olhou e falou, pô, deve ser legal, vamos assistir. A gente já tinha visto algumas séries em espanhol na Netflix, pô, vamos assistir esse filme argentino. Foi o pior filme que a gente assistiu na nossa vida. O pior filme, foi muito ruim. O filme era tão cult, assim, que eu acho que nem quem é cult gostaria desse filme. O filme não tinha som mesmo assim, era uma casa vazia e uma pessoa, e aí uma chuva do lado de fora, não tinha efeito sonoro, você não está entendendo o que era esse filme, não tinha efeito sonoro, e durou isso, sei lá, uns 15 minutos assim, a gente se olhou e falou, cara, esse filme está insuportável, a gente foi embora, nem sei qual foi a sequência do filme, só sei que foi o pior filme da nossa vida. Sabe por que isso acontece? Porque, infelizmente, a gente escolhe um filme pela capa. Esse é o problema de escolher o filme pela capa. É muito comum a gente escolher um filme ou uma série pelo trailer. É muito comum a gente escolher um livro pelo título dele ou pela capa dele também. Você já escolheu um livro? Pô, o título era sensacional e o livro era horroroso. A gente é capaz de escolher um carro pela beleza da parte externa. Eu não sei se você sabe, mas o pastor Marcão, ele é especialista em carro. Qualquer carro que você ache maneiro, bonito, ele vai falar mal do carro. E ele conhece os defeitos de todos os carros. Eu falei, Marcão, não me interessa o defeito, eu acho o carro maneiro, deixa eu ter esse carro aqui. Mas é muito engraçado. Tem gente que escolhe o carro só pela aparência dele por fora. Você já tomou uma decisão baseado pela capa, ou pelo título, ou pela beleza unicamente externa, e depois você se arrependeu? Tenho certeza que você já deve ter passado por uma história assim. As aparências, elas podem enganar, e elas enganam muito, isso acontece demais. Sabe por quê? Nós somos seres sensoriais, nós temos percepções a respeito das coisas, nós enxergamos, nós ouvimos, nós tocamos, nós saboreamos, nós cheiramos. Não à toa, o próprio Deus deu para a gente meios de graça que condizem com essa característica nossa, que é algo comum a todo ser humano. A gente, por exemplo, tem o batismo, que é uma água ou colocada sobre a cabeça, ou então a pessoa se afunda, depende de ser presbiteriano ou batista. A gente tem a Santa Ceia, que é um pão que a gente come, que é um copinho de uva que a gente toma. A gente tem a pregação da palavra, é um meio de graça que Deus dá para a sua igreja. Você está sentado aí me ouvindo, e enquanto você ouve, o Espírito Santo aplica isso ao seu coração. Deus nos deu símbolos e práticas físicas, visíveis, palpáveis, do que Ele fez por nós, ou do que Ele quer de nós. Deus criou a gente dessa maneira. Por um lado, isso é bom. A gente pode contemplar a beleza da criação. A gente olha um pôr do sol na praia e a gente tem aquele sentimento gostoso, prazeroso da eternidade. A gente olha para a esposa que Deus dá para a gente e a beleza dela enche a gente de alegria. A gente come uma comida que serve de alimento, serve de nutrição para a gente, e a gente sente prazer comendo uma comida. Tudo isso é aparentemente bom, isso é belo. As aparências, elas podem ser boas, podem ser bonitas, elas podem causar alegria no nosso coração, prazer, gratidão. Deus deu para a gente sensações, sentidos, para que a gente usufruísse dele e da sua criação, de um jeito físico mesmo, de um jeito palpável, visível. Por outro lado, existe um aspecto que é importantíssimo disso tudo, que nós não somos capazes de mensurar ou de sondar como só Ele faz. É o que está no nosso coração. A gente é incapaz de sondar corações.
Só que isso para Deus é muito mais importante. Deus vê o coração. A gente acabou de ler um texto sagrado que ensina isso. Deus vê o coração. E essa afirmação precisa gerar temor dentro de nós. Porque se Ele olha para o coração, como a palavra diz, a pergunta que a gente precisa fazer é: como está o meu coração? Deus vê o coração. Como está o seu coração? Eu tenho sido aprovado por Ele? Eu tenho desejado a sua presença? Eu tenho valorizado a sua presença? Eu tenho amado a sua presença? Ou não? Sabe por que Deus considera o coração algo tão importante? Porque é o coração que revela de quem nós somos. É o coração que revela de quem nós somos. A questão não é apenas o que está lá dentro, não. A questão é mais profunda. A questão é de quem eu sou, a quem eu pertenço. Em outras palavras, para quem eu realmente vivo, em quem eu realmente confio e adoro como Deus. A gente olha para o texto que a gente acabou de ler como se o coração, em detrimento da aparência, fosse algo bom. A aparência não importa. Graças a Deus, às vezes a minha aparência está horrorosa. Ufa, o que importa é o coração. Mas, irmãos, saber que o coração importa traz desdobramentos profundos. A forma como a gente leva a nossa vida, como a gente toma decisões, como a gente age, como a gente reage, diz completamente sobre o coração. E é para isso que Deus olha. É isso que importa para Deus. Em última análise, tudo se relaciona a quem tem o domínio do nosso coração. E toda a vida vai ser regida por essa resposta. Para quem ou para que o nosso coração se inclina? Será que aos nossos desejos egoístas ou à vontade de Deus? Qual é o contexto do que está acontecendo aqui nesse trechinho que a gente leu essa noite? O povo de Israel estava passando pelo finalzinho do período dos juízes. Deus havia cumprido a sua boa promessa, depois de tantos anos, de dar uma terra que havia sido prometida para o seu povo. O povo tomou posse dessa terra sob a liderança de Josué, mas assim que Josué morre, o povo se desvia novamente, como aconteceu em toda a sua história. Por isso, o Senhor permite que alguns inimigos ao redor continuem por perto. E volta e meia você vai ler no texto sagrado essa narrativa, esses inimigos entravam em guerra contra os israelitas e subjugavam os israelitas, por juízo de Deus, eles dominavam sobre os israelitas. Deus permitia que isso acontecesse, mas Ele levantava juízes para libertarem o povo. E aí quando você vai ler o livro dos juízes, você vai ver que o lema principal é: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 17:6. Infelizmente isso acontece no meio do povo. E aí Deus então levanta o profeta Samuel. O profeta Samuel é alguém de Deus, temente, consagrado ao Senhor. E aí no final da vida dele, ele já é idoso, o povo não confia nos seus filhos e pede então a Samuel um rei que o governasse dali para frente. E Samuel se entristece muito com esse pedido do povo, só que Deus também se entristece, e aí a gente lê em 1 Samuel 8:7, o que o próprio Deus vai dizer a ele: olha, atenda a tudo que o povo está pedindo, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Mas aí, num primeiro momento, Deus separa Saul para esse ofício. Essa primeira escolha de Deus servia para mostrar que, olhando apenas a aparência, o povo seria governado de um jeito desagradável a Deus. Quando você lê a descrição de Saul, lá em 1 Samuel 9:2, você vai ver, ele tinha tudo, aparentemente falando, o que um rei deveria ter. Era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, e o texto diz que os mais altos batiam nos seus ombros. Era tipo um Ramon, assim, bem fortão. Ramon tá aí, no primeiro culto eu falei, a galera riu porque te conhece. Ramon é o cara que toca teclado aqui, alto pra caramba. Saúl devia ser um cara assim, porque o texto diz que era assim. Essa primeira escolha servia para mostrar que a aparência, de fato, era algo que aos olhos humanos era desejado, mas talvez não fosse o que Deus quisesse. Saul tinha todos os aspectos de um guerreiro, potencial de um guerreiro, aparência de um rei, mas ele não tinha o que Deus considerava mais importante, um coração completamente inclinado ao Senhor. E essa, irmãos, é a coisa mais importante para qualquer ser humano, especialmente para um rei que governaria o povo de Deus.
Saul é ungido por Samuel e logo depois ele desobedece a Deus, ele age sem temor, ele tinha tudo o que se esperava de um rei comum, como as outras nações. O povo pediu um rei como as outras nações. Deus mostra, olha, o que vai acontecer se vocês tiverem um rei como as outras nações. Mas ele não tinha o que o próprio Deus mais desejava. E aí Deus então rejeita Saul como rei, envia Samuel à casa de Jessé, lá em Belém, e diz que tinha ali entre os seus filhos alguém que ele tinha escolhido. E é aquele que a Bíblia fala que é alguém segundo o coração de Deus. Quem é esse? Davi. Todo mundo sabe dessa história. O trecho que a gente leu essa noite aqui, esse verso, é exatamente esse contexto. Está exatamente aqui. Samuel entra na casa de Jessé, pede a Jessé para ver os seus filhos, e antes que cada filho seja apresentado a Samuel, Deus diz para Samuel isso que a gente leu: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí no primeiro momento, Samuel acha então que o escolhido de Deus é o mais velho, o Abinadab. Pela aparência, só podia ser ele, o cara mais alto, mais velho, o cara de guerreiro, não era ele. E aí Jessé traz o segundo filho, também não era ele, traz o terceiro, o quarto, e assim vai. Depois de mostrar 7 filhos, Samuel pergunta: são esses todos os que você tem? Jessé responde para ele: pô, eu ainda tenho o caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Você quer ver mesmo ele? Eu acho que ele não é tão interessante assim. Mas aí Samuel diz: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé manda chamar Davi, Davi vem, e a palavra vai dizer que ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor diz para Samuel: é esse, levante-se e unja-o. Esse, sobre quem nós lemos que era alguém segundo o coração do próprio Deus, é Davi, é o caçula de 8, numa cultura em que o primogênito era o mais celebrado, ele era privilegiado, a herança dele era maior do que a de todos os outros. O caçula de 8 era alguém que era totalmente irrelevante numa família. Mas é esse que Deus escolhe, porque Deus não age com padrões humanos, ou muito menos culturais. Deus vê o coração, porque o coração é que diz de quem nós somos, é o coração que vai revelar de quem nós somos, a quem nós pertencemos, em quem nós confiamos, a quem nós adoramos. Davi não tinha um aspecto de um grande guerreiro no primeiro momento, ele até tinha boa aparência também, como o texto vai dizer, mas o importante para Deus era: ele me teme, ele tem um coração inclinado a mim, ele me tem como seu próprio Deus, ele é alguém segundo o meu coração. O rei que eu quero governando o meu povo precisa ter essa característica, porque essa é a mais importante de todas. Irmãos, esse texto falou muito ao meu coração, e eu espero que fale com a gente essa noite. Ele vai ensinar para a gente 3 coisas. O Senhor nos vê, Ele não nos vê como nós nos vemos, e para Ele o mais importante é o coração. Então, em primeiro lugar, o Senhor nos vê, o Senhor te vê. E eu não sei você, mas isso para mim é importante, é impressionante demais. Antes mesmo da gente entrar no mérito do coração, imaginar Deus se importando com a nossa vida é algo impensável. O apóstolo Pedro talvez dissesse que isso é indizível. Irmãos, o Senhor nos vê, o Senhor te vê, Ele se importa com a sua vida, Ele te conhece. Você consegue imaginar a grandiosidade disso que a gente está afirmando aqui? Eu não sei se isso para vocês já é algo comum, mas não deve ser algo comum. Eu estou falando que o Criador, o soberano, o Deus de todo o universo, o Deus que tem todo o poder, o Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que criou tudo que a gente consegue enxergar, totalmente glorioso, soberano, todo-poderoso, Ele olha para a gente e se importa. Ele olha para a sua vida e Ele conhece a sua história. Irmãos, isso é impressionante demais. Isso é impressionante demais. E a gente leu o Salmo 113, versos 5, 6 e 7. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Em nenhum lugar da história se criou um Deus que fosse assim. Ele não está indiferente.
Ele não é um Deus impessoal. Ele se importa com a nossa vida, Ele se importa com a nossa família. O Senhor nos vê, Ele conhece todas as nossas dores, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece os nossos problemas. Talvez você tenha vindo essa noite para cá se sentindo rejeitado pela sua família. Talvez você viva se sentindo rejeitado pelos seus amigos, talvez os mais próximos. Talvez você se sinta sozinho, sem valor nenhum. Eu posso garantir para você que Deus, o maior de todos, o todo-poderoso, soberano, Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida. Ele se importa com a sua história. Mas isso significa que Ele também conhece as nossas intenções. E aí, a gente precisa começar a temer. Ele conhece as intenções mais profundas da nossa alma. Se Ele nos olha, nós precisamos nos examinar e responder: o que será que Ele tem encontrado aqui dentro? O que será que Ele tem visto? Porque Ele não nos olha só quando a gente pensa nisso. Ele não nos olha só quando a gente fala desse tema, ou só quando a gente lê 1 Samuel. Ele olha para a gente o tempo todo. Ele examina o nosso coração o tempo todo. Ele conhece constantemente o nosso coração. Ele olha para a gente o tempo inteiro. Ele sabe o tempo inteiro. Salmo 139, os 6 primeiros versos. Senhor, Tu me sondas. Sondar é examinar profundamente, é pesquisar. Olha a palavra que o texto bíblico está usando. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Ele pesquisa profundamente. Ele conhece o íntimo do nosso ser. Aquele pensamento que só você sabe que você tem. Ele conhece isso e Ele conhece a sua vida. E o texto vai dizer: Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Irmãos, que texto lindo e profundo. Em todo o tempo, o nosso coração é entendido e compreendido por Deus. Porque o nosso Deus é um Deus que se inclina, é um Deus que se importa. Ele ama com um amor que a gente nunca vai conseguir entender plenamente. Não há Deus como o nosso Deus. O Senhor nos vê. Só que agora a gente vai para o segundo ponto. O Senhor não nos vê como nós nos vemos. Ele vai dizer para o profeta Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O Senhor não vê como o homem. O ser humano é apegado às aparências. Mesmo que a gente tenha um ditado muito conhecido na nossa cultura, aqui no nosso país, que fala que as aparências enganam. A gente sabe, as aparências enganam. Mesmo assim, a gente continua fazendo muitas escolhas e tomando muitas decisões por meio delas. A gente é capaz de escolher um filme pela aparência, a gente é capaz de escolher uma viagem, um carro, até mesmo um marido e uma esposa, por esse critério que não é tão bom assim. Mas o Senhor não age assim. O Senhor não se importa com uma vida de aparências. Na verdade, uma vida só de aparências é uma vida que o Senhor rejeita. E essas palavras são do próprio Deus. Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor rejeita uma vida só de aparências. Uma vida só de aparências não é a vontade de Deus para nós. Vocês lembram da parábola do joio e do trigo que Jesus conta para os seus discípulos? Ele diz que o joio começa a crescer no meio do trigo. Ele está querendo dizer: olha, no meio do meu povo vai ter gente que vai se parecer com o meu povo, mas não é necessariamente o meu povo, é só joio. Por dentro, essas duas coisas são completamente distintas. E joio e trigo são idênticos, externamente falando. Jesus está querendo ensinar: olha, dentro do povo existem pessoas que se parecem povo, que andam como povo, que se vestem como povo, que falam como povo, que até vão para retiros do povo. Mas tudo isso não passa de aparência. Irmãos, não basta parecer, precisa ser. Nós precisamos ser isso profundamente, com todo o nosso coração. Quando a gente louva aqui, não adianta só a gente projetar a nossa voz e cantar com muita força, se o nosso coração não estiver nisso.
Porque é uma vida só de aparências, não é uma vida que agrada a Deus. Quando a gente faz uma gentileza para alguém, não adianta a gente querer mostrar para os outros a gentileza que a gente está fazendo. Isso precisa ser para a glória de Deus. Quando a gente busca o Senhor, isso não deve ser só para a gente ter o que a gente quer do Senhor, aquilo que a gente deseja, as bênçãos que Ele pode nos dar, mas precisa ser porque nós amamos a Sua presença. Eu preciso buscar o Senhor porque é isso que eu mais quero em toda a minha vida, em toda a minha história, em toda a minha existência. Eu quero e eu desejo a presença do meu Deus. É claro que as aparências não são completamente irrelevantes, não são necessariamente ruins. Muitas vezes as aparências vão revelar o que está no nosso coração. A Bíblia esclarece isso para a gente. Provérbios 15, 13, por exemplo. A alegria do coração transparece no rosto. Outras versões diriam que a alegria, como é que é mesmo? Formoseia o rosto. O coração alegre formoseia o rosto. O coração alegre formoseia o rosto. Jesus falando aos seus discípulos, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus dizendo aos seus discípulos, pelos frutos vocês conhecem a árvore. Tiago escrevendo, vai dizer, as coisas mais que acontecem, elas vêm do coração. Elas vêm do coração. Se o nosso coração estiver cheio da presença de Deus, de uma certa forma isso vai transparecer. O nosso olhar vai ser diferente, o nosso sorriso vai ser diferente, os nossos gestos vão sim ser diferentes. E o contrário também é verdadeiro. No certo sentido, as aparências vão revelar o que existe no nosso coração. Quando você vê por aí um cara vestindo blusa do seu time, você sabe, provavelmente esse cara deve amar o seu time, porque blusa de time de futebol é horrorosa. E você usar uma blusa de time de futebol normalmente, você tem que gostar do time. Desculpa, brother. Eu sou vascaíno também, tamo junto. Caraca, eu me senti malzão, que eu quis dar o exemplo, como é que passou? Tamo junto, cara, amo você, irmão. Quando uma pessoa, por exemplo, posta na rede social alguma frase da música da Taylor Swift, ou então compra o ingresso do show e vai ao show, é muito provável que ela ame a Taylor Swift, ame aquela artista que ela segue. Um marido que se senta do lado da sua esposa e demonstra ser gentil, carinhoso, atencioso, provavelmente ele deve amar mesmo a sua esposa. As aparências, num certo sentido, vão revelar o que existe no nosso coração. O ponto para nós cristãos é que essas aparências precisam apontar para um coração cheio da presença de Deus, porque Deus conhece o que está lá dentro. Infelizmente, as aparências podem enganar também. A gente consegue enganar, a gente consegue mentir, mas o Senhor conhece o coração. O Senhor não nos vê como nós nos vemos. Ele não considera a aparência como a coisa mais importante. Nós somos tentados a tomar decisões, a fazer escolhas, a agir, reagir com base na aparência. O Senhor não é assim. Ele conhece profundamente os corações, Ele conhece profundamente as intenções, e isso importa demais para Ele. E aí a gente vai para o terceiro ponto desse texto. Para o Senhor, o coração é a parte mais importante. O coração é a parte mais importante. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração, porque o coração é que revela de quem nós somos. Irmãos, o coração é que revela de quem nós somos. O que importa para Deus é se nós temos vivido como quem pertence a Ele ou não. Coração na Bíblia não é o órgão humano que bombeia sangue, a gente já falou isso várias vezes aqui. Coração é todo o nosso ser, é a sede das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos pensamentos. E o que eu quero dizer para você essa noite aqui é que é para esse ser todo, para as nossas emoções, para as nossas vontades e para os nossos pensamentos que Deus olha. É isso que Deus sonda, é isso que Ele analisa profundamente. É todo o nosso ser. E isso não significa que Ele vê algo bom em nós, nada dentro de nós é bom, nós somos pecadores, nós sabemos disso, a palavra ensina isso para a gente, mas isso significa que existe uma grande diferença entre corações que o temem e corações que não o temem. Existe uma grande diferença entre corações que desejam profundamente se aproximar desse Deus, agradar esse Deus com todo o coração, adorar esse Deus, que fazem dele o único Senhor das suas vidas, e corações que não desejam. Tem uma diferença enorme, irmãos. E Deus reconhece e se alegra com um coração que o teme. Um coração que o deseja, que o busca, que o reverencia, que o reconhece como Senhor.
Essa era a grande diferença entre Saul e Davi. O Senhor olha especialmente para o coração, Ele sonda os corações, Ele analisa profundamente, Ele conhece o íntimo dos nossos corações. E isso vai ensinar para a gente que as nossas intenções importam, e importam muito. As nossas intenções importam, mas nem todas as intenções vão ser agradáveis a Deus. Elas precisam estar submetidas à sua própria palavra. Vou explicar para você. Imagina que você está no início de um namoro, você garotão, começou a namorar uma menina, e aí você pensa assim, cara, eu vou agradar minha sogra. Eu estou rindo porque no intervalo do culto uma pessoa me contou uma coisa engraçada, não posso contar não. Mas imagina que você pensa assim, cara, eu vou agradar minha sogra, já sei. Eu vou fazer um prato de camarão com catupiry. E a minha sogra, ela faz um que é maravilhoso mesmo. No primeiro culto eu falei isso para ela, ela ficou rindo ali, Marcão falou, já ganhou um prato aí. Se Deus quiser, tomara que ela faça outro para mim. Mas imagina que você pensa assim, cara, eu vou agradar minha sogra, vou fazer camarão catupiry, e aí você perde um tempão, você investe nisso, entra na internet, pega a receita, vai no mercado, compra lá os ingredientes e tal, vai para casa todo feliz, fica o dia inteiro preparando para a noite chegar no jantar, aí você vai todo feliz com a sua namorada, aí você encontra, poxa, tudo bem, aí você chega e mostra o prato para sua sogra, e aí sua sogra fala assim, poxa, pena que eu tenho alergia a camarão. Imagina se isso acontece. Nem sempre as intenções vão adiantar na nossa vida. As intenções nem sempre vão ser suficientes. O que eu quero dizer é, ter a intenção de agradar a Deus, sem que isso seja de acordo com como Ele deseja ser agradado, é perda de tempo, irmãos. Saul, num determinado momento, ele agiu assim, e Deus não se agradou da sua vida. Ele teve a intenção de agradar a Deus, ele ofereceu sacrifícios a Deus, mas ele fez isso em desobediência. Ele deveria ter esperado pelo profeta, mas ele não esperou. Naquele tempo, o ofício de oferecer sacrifícios não era do rei, era do sacerdote, e aí Deus reprova a sua conduta. Intenção só importa quando ela está de acordo com a palavra. Não serve qualquer intenção, serve a intenção que tem a Bíblia como fundamento. Como que a gente vai agradar a Deus como Ele deseja ser agradado? A gente só sabe os pensamentos de Deus e a vontade de Deus por meio da sua palavra revelada. Por isso a gente precisa se encharcar disso aqui, irmãos. Por isso a gente precisa ler isso aqui todos os dias, com todo o nosso coração, e a gente precisa desejar as palavras desse livro aqui, porque elas revelam coisas que são sobrenaturais e maravilhosas demais. E quando a palavra começa a nortear as nossas intenções, a gente mostra de fato a quem nós pertencemos. E esse é o cerne do coração. Esse é o cerne do coração. Por exemplo, Jesus ensinou que chegaria um tempo em que a gente adoraria em espírito e verdade, de todo o coração. Esse tempo chegou. Então, às vezes, você tem a intenção de adorar a Deus, e você pensa assim, eu vou cantar alto. Mas se você só canta alto, e isso não é em espírito e verdade, não necessariamente você vai agradar a Deus. Porque a palavra ensina como Deus deseja ser adorado, com todo o coração, com toda a vida, com todo o ser. Você pode cantar às vezes baixinho, em espírito e em verdade, e Deus vai se alegrar muito com a sua postura. Você quer agradar a Deus, irmãos? Leia a palavra e viva de acordo com ela. Leia todos os dias, aproveite esse tempo que a igreja está se preparando e lendo a Bíblia toda até o final do ano. Leia e se aprofunde nisso aqui. Isso aqui vai transformar completamente a sua vida e o seu coração. Diante de tudo que a gente aprendeu, como que a gente aplica isso na nossa vida? Como que isso muda a gente no nosso dia a dia? Queria trazer 3 aplicações para a gente. Em primeiro lugar, se Deus vê o coração, se Ele conhece o íntimo do nosso ser, a gente precisa ter temor. Temor. A primeira coisa, tema somente o Senhor. Lembre-se que Ele sempre nos vê. Irmãos, nós precisamos temer. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter uma santa reverência por quem Ele é. A palavra vai ensinar lá em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer se tornar uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais consistente, uma pessoa que as pessoas olham e falam assim, poxa, eu queria ouvir mais dessa pessoa, eu queria caminhar mais perto. Comece a temer ao Senhor, porque Ele é que olha o seu coração. Eu não sei se você sabe, mas os pastores não veem o seu coração.
A gente não sabe o que está aí dentro. Se você marca um gabinete com a gente e conta uma história bonita, engana a gente, você vai enganar a gente fácil. A gente vai acreditar em você. Mas não são os pastores que veem o seu coração. Não é o seu marido, nem a sua esposa que vê o seu coração. Não é a sua liderança de célula, nem o seu discipulador ou a sua discipuladora que vê o seu coração. É o Senhor que vê o seu coração. O Senhor é quem vê. Ele nos vê, e isso é maravilhoso demais. O Deus do universo, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, grandioso, cheio de glória, Ele se importa comigo, mas ao mesmo tempo Ele me vê, e Ele me vê o tempo todo. O Deus que é completamente santo, Ele é capaz de sondar o coração, e Ele sonda corações, e Ele conhece as nossas intenções, Ele sabe as desculpas que a gente dá, a gente não consegue enganar o Senhor. Ele é quem nós precisamos temer. A gente voltou agora de um retiro que foi maravilhoso, o Senhor se derramou sobre nós, Ele falou profundamente aos corações. Só que a gente volta para cá, eu não sei se você teve essa experiência, e você começa a ver as redes sociais, você vê pessoas que já estiveram no nosso meio, que agora não estão mais. E você vê que essas pessoas estão distantes, postando foto de carnaval, e aí falando que aquilo é lindo, é uma festa cultural. Irmãos, como assim? Isso é falta de temor. Isso é falta de temor. Encobrir pecados, viver de um jeito morno, distante de Deus, isso é falta de temor. Nós precisamos temer o Senhor. Não brinque de ser crente. De Deus não se zomba. Isso é a palavra dele para a gente, irmãos. De Deus não se zomba. Segundo lugar, guarde o seu coração. Ele é o que mais importa para Deus. A gente precisa temer e ao mesmo tempo agora a gente precisa guardar, proteger o nosso coração. O principal, o mais importante para Deus é o que está aqui dentro. É do coração que vem os nossos desejos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Tudo que a gente faz na vida tem forte relação com o coração. Todos os gostos que a gente tem, o time que você torce, o tempo que você perde na frente de uma televisão vendo o jogo do seu time, aquele artista que você segue, o ator, a atriz, aquela cantora, o cantor, o BBB que você perde tempo ouvindo, você só faz essas coisas, você só perde esse tempo porque você ama isso. Se você não amasse, você não perderia o seu tempo com essas coisas. Nós só perdemos tempo com essas coisas porque nós amamos isso, porque o nosso coração está nessas coisas. E é por isso que a palavra ensina a gente a guardar o coração. A ideia é proteger o coração, é viver sempre atento ao que Ele tem desejado. A minha filhinha pequena, eu tenho que olhar para ela o tempo todo, eu cuido dela o tempo todo, porque se eu deixar ela totalmente solta, ela vai se machucar. Ela é capaz de correr na beirinha aqui desse palco sem ter noção que ela pode tombar e se estabafar aqui nesse chão. Então toda hora eu tenho que proteger ela, eu tenho que olhar para ela, eu tenho que estar atento à vidinha dela. A gente precisa fazer isso com o nosso coração precisa ficar sendo olhado e examinado o tempo inteiro, a gente precisa proteger ele, porque ele precisa desejar o Senhor. Se a gente olhar o tempo que a gente gasta nos nossos celulares, quantas horas a gente tem gastado em aplicativos que não aproximam a gente de Deus, irmãos. Depois entra aí no tempo de uso do seu celular. Eu já fiz essa tarefa. Isso me envergonhou tanto. As horas que eu gasto com celular, com aplicativos. E isso revela o que nós amamos. Você quer saber o que você mais ama hoje? Olha para o seu celular. Essa era a grande diferença entre Saul e Davi. Deus quis mostrar para o povo dele a diferença entre dois reis, cujos corações dependiam ou não dele. E que diferença isso faz? Quando você lê a história, você vai ver a diferença do reinado de Saul para o reinado de Davi. O Senhor vê o coração, irmãos. O Senhor vê o coração. Como está o nosso coração? A gente voltou agora há pouco de um retiro, a gente acabou de falar isso, Deus falou tanto com a gente está tão animado, a gente está empolgado, a gente está aquecido, a gente está apaixonado, a gente quer viver para Deus o resto da nossa vida, a gente quer que Jesus volte logo, esse é o desejo do nosso coração, mas daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, Ele vai continuar olhando para o nosso coração. Será que Ele vai continuar encontrando essa paixão, esse desejo, esse fervor? Irmãos, a gente precisa prestar atenção nisso. Nosso coração vai continuar firme. Deus não vai querer ver a aparência de um crente que fica vindo aos cultos, que canta, que bate palma, que ouve a pregação, mas o coração ficou distante de novo. Guardar o coração envolve vigiar. Vigiar para não deixar desanimar, para não deixar se afastar novamente. Guardar o coração envolve buscar constantemente.
é leitura bíblica, é ler cada vez mais o texto bíblico, é se aprofundar nisso, é querer saber, Senhor, o que você está querendo falar comigo por meio da tua palavra. É meditação na palavra, é mais oração, é jejum, buscar constantemente, guardar o coração, envolve a reflexão constante a respeito do estado da nossa alma. A gente precisa fazer isso todos os dias. Como eu tenho estado, como está o meu coração? Proteja o seu coração, proteja o seu coração, guarde o seu coração em segurança. Lembra que a palavra ensina, dele procedem as fontes da vida. Você vai fazer as coisas que você ama, querido. Você vai fazer as coisas que você ama. Então, fique atento para as coisas que você tem amado. Terceiro lugar, cuide também do seu testemunho. As aparências, elas não mostram tudo, mas revelam muita coisa que está lá no coração. A gente precisa tomar conta do nosso testemunho. Irmãos, as coisas que a gente mais fala, os lugares que a gente mais frequenta, as coisas em que a gente mais gasta dinheiro e tempo, revelam o que nós mais amamos. Revelam aquilo que a gente ama de fato. O Senhor Jesus no Sermão do Monte vai dizer, Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe as coisas que você valoriza? Isso é o seu tesouro, você coloca o seu coração nisso. Você sempre vai colocar o seu coração, você sempre vai amar aquelas coisas que você valoriza, que você tem como mais precioso. A questão é, o que tem sido isso hoje na nossa vida? E a gente precisa refletir como tem estado o nosso testemunho, porque a gente vai aparentar, num certo sentido, aquilo que está lá dentro. Maridos que estão aqui me ouvindo essa noite, como vocês têm tratado suas esposas? Às vezes a gente ouve histórias que entristecem o nosso coração. A Bíblia ensina você a tratar a sua esposa como Cristo trata a sua igreja. Era para o Marcão estar com a agenda vazia de casal. Isso é sério, irmãos. Esposas, como vocês têm tratado os seus maridos. Isso pode revelar como está o seu coração. Jovens, como vocês têm usado o seu tempo. Isso pode revelar como está o seu coração. E eu vou além. As pessoas lá de fora que não conhecem o Senhor, que não temem o Senhor, olham para a nossa vida e elas sabem. Olha, esse aí ama o Deus que tem. Esse aí é coerente com as coisas que fala. Esse aí é só da boca para fora. Esse aí só vai ao culto no domingo, mas olha a vida do cara, olha a vida dela. Irmãos, Deus nos livre de viver uma vida que envergonhe o Evangelho. Deus nos livre de viver uma vida que envergonhe o Evangelho. Quando nós lemos a palavra, nós aprendemos que Jesus é um substituto pelos nossos pecados naquela cruz, mas Ele também é um espelho agora para a nossa conduta. Jesus morre na cruz, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele agora chama a gente a viver como Ele viveu. Jesus é o paradigma, Ele é o padrão de como nós devemos viver. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 7, ele vai ensinar que, uma vez que Jesus venceu, nós vamos vencer também. E como Ele viveu, nós devemos viver também. Ele substituiu a gente numa cruz, para que agora a gente viva como Ele. Não para que a gente viva de qualquer jeito, irmãos. O sacrifício de Cristo naquela cruz tem um alcance muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Ele perdoa, assim, todos os nossos pecados. Glórias a Deus por isso. O que seria da nossa vida? Mas agora a gente é chamado a viver uma vida diferente, uma vida em novidade de vida. E nesse sentido, as aparências importam demais, na medida em que nós vivemos nos parecendo mais e mais com o nosso Salvador, mais e mais com Cristo. As pessoas lá de fora vão notar, e isso glorifica e engrandece o nome de Jesus. Então cuide do seu testemunho. Cuide do seu testemunho, a forma como você fala, como você se expressa, como você dirige, como você conversa, os lugares por onde você vai. Cuide do seu testemunho, glorifique a Deus com o seu testemunho, com a sua vida. Para concluir, por mais que Davi tenha sido escolhido e usado por Deus como alguém de coração agradável, ele falhou, irmãos. A gente lê histórias como essa, e a gente ouve, caramba, o próprio Deus fala, esse é um homem segundo o meu coração. E a gente pensa, como eu queria viver assim? Imagina ouvir do próprio Deus. Poxa, olha, essa pessoa aqui é uma pessoa segundo o coração de Deus. Mas Davi, irmãos, falhou, e ele falhou muito feio. E ele falhou várias vezes, porque ele era humano como nós somos.
sujeito aos mesmos pecados. Deus sabe que o nosso coração é assim, é totalmente falho, é totalmente imperfeito. Por isso, Ele olhou para a gente, nos amou e deu para a gente o próprio coração. Por isso a palavra vai ensinar que Ele amou o mundo de uma maneira, Ele amou o mundo de uma forma tão profunda, tão intensa, tão compromissada, que Ele enviou o próprio Filho, Ele deu para a gente o próprio coração, e todo aquele agora que nele crê, pode ter uma vida abundante ainda aqui, e a vida eterna, irmãos. Esse é o nosso Deus. Hoje a gente pode viver uma vida agradável a Deus, enquanto a gente permanece na sua presença gloriosa. Não existe nada melhor do que a presença de Deus, e a gente pode viver isso todos os dias, e a gente deve viver isso todos os dias. Jesus veio, Ele foi o único ser que viveu entre nós, com o coração completamente perfeito, completamente entregue, e Ele deu a própria vida numa cruz, para que o nosso coração fosse curado, e fosse entregue completamente a Ele. Só Ele tem poder para governar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, e nos conduzir agora a uma vida abundante. Como não entregar o coração completamente a Jesus? De quem é o seu coração? De quem é o seu coração? A quem nós pertencemos? Irmãos, essa é a pergunta mais importante que nós precisamos responder. Que o Senhor continue aquecendo o nosso coração, nos fazendo ainda mais íntimos, mais apaixonados, mais desejosos pela sua presença. O Senhor vê o coração, e essa é a parte da nossa vida que Ele mais deseja ter. Jesus morreu numa cruz e ressuscitou para ter o nosso coração para sempre. Que Ele tenha mesmo o nosso coração para sempre. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tanto amor, por tanta graça derramada. Senhor, nós não somos dignos, e nós sabemos disso, Senhor, mas nós somos muito gratos, muito gratos, muito gratos por tanto que o Senhor nos dá. Senhor, nós não merecemos nada, Senhor, nós não merecemos um segundo da Tua bondade, e mesmo assim você nos abraça, você traz a gente para perto, você mostra que se importa, você prova isso numa cruz. Hoje você faz questão de andar do nosso lado. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? Que Deus é esse? Muito obrigado, Senhor. Recebe toda a nossa adoração, recebe todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Nós te amamos, Senhor. Ajuda a gente a entregar o nosso coração completamente ao Senhor, e que a gente viva assim até o nosso último dia de vida nesse mundo. No seu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém.